E aí, pessoas, mais uma vez aqui, feliz com a derrota de Neymar. Um abraço para vossas senhorias, tá? A galera que é Neymarzé tá aí com aquela felicidade. Um abraço do Mbappé para vocês, né? Nem aquele lindo gol perdido por ele. Mas estamos de volta aí com mais uma aula do professor Matheus Martins, que sou eu, tá? E que dou aula de História. A gente está continuando com o tema de República Populista e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o menino Getúlio Vargas no poder eleito democraticamente. Tá bom? Governo Vargas. Ao fim do período do mandato ali do menino Dutra, a gente vai ver que vai se colocar como candidato à presidência da República o Getúlio Vargas agora sem nenhuma proibição legal. E ele vai concorrer contra o conhecido Brigadeiro Eduardo Gomes. Tem toda uma resenha sobre o Eduardo Gomes. Ele foi candidato da UDN contra o Dutra também. Ele perdeu para o Dutra e viria perder para o Vargas também. Ele é um derrotado. O menino é realmente muito ruim de voto. O Eduardo Gomes é terrível. Mas ele teria participado há tempos, brigadeiro, né? Lá de movimentos tenentistas, na década de 20, como a Marcha dos 18 do Forte. E reza a lenda que nesse contexto, o Eduardo Gomes teria ali sido na repressão policial ao movimento dos 18 que saíram marchando lá do Forte de Copacabana para derrubar o governo. Ele teria, no momento ali da troca de tiros, corrido para mergulhar no mar para fugir, só que quando ele dá o primeiro tibum assim, ele é atingido por um balaço num lugar que incomodaria qualquer homem, tá? A levar esse balaço. E reza a lenda, isso aí é fuleiragem pura, tá? Isso é só, como se diz, a piada da política. E reza a lenda que para financiar as campanhas eleitorais do Eduardo Gomes, as velhinhas vendiam um docinho que se chamava o docinho do brigadeiro. E aí surge o brigadeiro no Brasil, que é essa receita do chocolate que faz enrolado e coloca aqueles quero-quero ali por cima. Bem, e o brigadeiro. E a turma da oposição do Dutra e depois do Vargas ficava resenhando com isso, dizendo: opa, só pode ser o doce do brigadeiro mesmo, porque diferente de todas as receitas tradicionais da doceria brasileira, é um doce que não leva ovos, é um doce que não tem ovos como o brigadeiro, tá? Então tem toda essa sacanagem com o Eduardo Gomes no cenário político nacional. E ele acaba sendo um candidato bem fraco, ele é batido em 2 eleições, não é nenhum candidato significante para dar enfrentamento a figuras como o Vargas, por exemplo. O Vargas consegue vencê-lo com uma certa facilidade. Eleito presidente, o Vargas coloca em marcha mais uma vez o seu nacional-estatismo, a intervenção do Estado na economia, como por exemplo a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento e da Petrobras, com a campanha do Petróleo é Nosso, muito ali estimulada pelo menino Monteiro Lobato. Então, a ideia de ter uma companhia petrolífera, isso era muito desafiador para a época. Ter uma companhia petrolífera nacional desafiando os interesses aí de grandes potências como Inglaterra, França, Estados Unidos, que tinham suas grandes petroleiras, era algo singular, era algo que colocava Vargas realmente na linha de frente de um debate público a nível internacional. Não é pouca coisa não. Vargas foi muito corajoso de colocar a cara à frente e dizer: não, vamos nacionalizar essa parada, todos os insumos do território nacional brasileiro serão de domínio público e acabou-se. E isso aí vai servir para a gente financiar o desenvolvimento industrial do Brasil, para a gente financiar a educação pública nacional. O Vargas já tinha
olhar para frente do Brasil como uma potência. Realmente era um cara que amava o Brasil. Você pode falar qualquer coisa do Vargas, mas não era um camarada que era a figura do político como a gente vê hoje em dia. Era realmente um patriota por excelência, tá? E era um cara que fazia questão de estar em constante diálogo com as massas, com o povo, estava sempre em comício, sempre estava preocupado com as pautas trabalhistas, ao ponto que ele trouxe do Rio Grande do Sul um menino ali, chegava a ser da família dele, mas que era próximo a ele, um cara com uma consciência avançada para o seu tempo, para ser ministro do trabalho dele. Vai ser muito querido pelo povo brasileiro, amado de fato, de cabo a rabo no Brasil, que é o João Goulart. João Goulart vai ser trazido pelo Vargas para ser ministro do Trabalho, e no cenário de crises inflacionárias derivadas da abertura das importações ali no período Dutra, a gente vai ver que o João Goulart vai ter uma estratégia sem igual para combater esses processos de crise inflacionária, que são o quê? Dobrar o salário mínimo. O dinheiro está se desvalorizando, o trabalhador não tem o que comer, não está conseguindo pagar suas dívidas. Eu, João Goulart, resolvo essa parada. Como é que vai ser aqui? Eu vou dobrar o salário do trabalhador, 100% de aumento no salário mínimo, tá? E aí, meu amigo, a situação, os empresários começam a estribuchar, botar pressão em cima do Vargas, o negócio dá ruim, e o Vargas acaba tendo que demitir o João Goulart para conseguir tentar ali acabar seu governo, porque a situação estava periclitante, já tinha gente mobilizando por parte do empresariado, os exércitos, as tropas, já estava com um golpe armado para destituir Vargas e começar uma ditadura de direita no Brasil. Vejam, eles perderam ali 2 eleições seguidas, tá? O UDN. Então os caras estavam partindo para tudo ou nada já estava tudo organizado para derrubar Vargas por um golpe. E aí o que é que o Vargas faz? Ele realmente prefere negociar uma saída, vamos demitir ali o João Goulart, mas mantém essa parada aí do salário mínimo. E o João Goulart acaba saindo como herói desse governo. O João Goulart sai com uma popularidade tão grande que nas 2 próximas eleições ele vai ser eleito vice-presidente do Brasil. Em ambas, tá? Existe uma forte campanha da opinião pública contra Vargas. Eu posso dizer com certeza que o Brasil se divide desde 30 entre os varguistas e os anti-varguistas, que quem vai matar Vargas de fato no debate público nacional é o Fernando Henrique Cardoso, depois auxiliado pelo Lula. São esses 4 governos, né, 2 de Fernando Henrique e 2 de Lula, que vão acabar com o legado da era Vargas, esse nacional-desenvolvimentismo. Colocando no lugar um liberalismo meio escroto, que primeiro tem um cunho de liberalismo da corrente ali da teoria da dependência, uma linha de esquerda latino-americana que pensa na necessidade de privatizar certos estamentos públicos a nível nacional para conseguir caixa para o desenvolvimento do país, que é o que representa o Fernando Henrique, e o Lula pelo liberalismo consumista, que aí é essa linha de assistencialismo público sem nenhuma real entronização desses programas, como legislação, como projeto de Estado, ficam sempre como projeto de governo, enfim, algo muito complicado que a gente não vai falar agora, mas bem, o Vargas, com seus projetos de desenvolvimentismo, de uma linha keynesiana propriamente dita, vão enfrentar uma forte oposição na opinião pública nacional, em especial relacionada ao Carlos Lacerda, da UDN. Vai ser um jornalista bem famoso nesse contexto, e que vai estar o tempo todo meio como um Cícero no Catilinares, né, denunciando ali que um Cícero falando de Júlio César, eu acho, mais do que Catilinares. Mas é no Catilinares mesmo, é isso mesmo.
o Cícero falando do Júlio César que tinha que se fazer tudo para impedir que o Júlio César governasse, e o Carlos Lacerda ele tem a mesma premissa. Vargas não pode ser eleito, se for eleito não pode governar, se governar tem que ser deposto e bola para frente, a gente tem que acabar com Vargas de qualquer forma. E esse camarada que tinha uma verve tão forte contra o Vargas vai acabar sofrendo um atentado, o famoso atentado da rua Tonoleiro, tá? E esse atentado vai ser executado a mando, vejam que coisa, de um guarda-costas de Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda acaba não morrendo, quem vai morrer é um guarda-costas do Carlos Lacerda, mas ele sofreu o atentado, então se cria uma polvorosa na opinião pública nacional, acaba se crescendo ideias de denúncia de corrupção contra o Vargas e que ele era um camarada que mandava matar os seus opositores políticos, então uma pressão muito grande, o setor militar já pronto para dar o golpe, vinculado ao UDN do Carlos Lacerda, tudo cercava o Vargas de uma forma muito endereçada à sua destituição política e à inauguração de um período tenebroso de ditadura militar no Brasil, mas Vargas escolhe corajosamente, que homem, escolhe corajosamente sair da vida para entrar na história, e ele se suicida para salvar o Brasil de uma ditadura, e de fato ele consegue. Ele adia a ditadura militar no Brasil aí por um período que a gente pode dizer de 10 anos, tá? Então o suicídio do Vargas vai ser muito importante porque ele galvanizou personagens, ele aglutinou personagens que na opinião pública estavam querendo começar a se desgarrar do varguismo. A galera que estava vendo, opa, parece que os ventos da política estão mudando contra Vargas. Como Vargas se suicida e ele na sua carta de suicídio e na sua carta de testamento, são dois documentos diferentes, a gente vai ver já, ele acusa os seus opositores pela sua morte, tá? Ele lega a culpa de sua morte aos seus opositores, e sua morte cria uma comoção nacional muito forte. Isso acaba cauterizando ali qualquer desgarramento do setor varguista. A galera continua forte e unida e vai apresentar uma candidatura bacana para a sequência do Vargas, que é a candidatura do Juscelino Kubitschek. Os militares que tinham interesse de dar um golpe acabam temendo essas circunstâncias da comoção popular em torno da morte de Vargas e voltam para os quartéis, voltam aí a se aquietar no cenário público nacional, mas não por muito tempo. Vamos ver um pouquinho aqui os documentos que eu falei sobre o Getúlio Vargas. É interessante, Getúlio Vargas era muito amado pelo povo. A musiquinha da eleição, da campanha eleitoral de Vargas é algo como: bota o retrato do velho de novo, bota o retrato do velho no lugar, bota o retrato do velho de novo, bota o retrato do velho no lugar. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. O retrato do velhinho faz a gente se animar. O velhinho é Getúlio Vargas. Tá? Então, bota o retrato no lugar significa colocar o retrato dele nas repartições públicas, como retrato de presidente da República. Vamos eleger de novo o velhinho, o Getúlio Vargas. Aqui tem aí a carta de suicídio do Vargas, né, de próprio punho. O pijama dele, com o qual ele teria se suicidado, né, o tiro no peito. Tem o GD aí do Getúlio Dornelles, não é Gabriel Diniz. Getúlio Dornelles Vargas, tá? E a arma com a qual Vargas se matou, inclusive aí com as balas. Eu não sei se ele fez meio roleta russa e deixou uma livre, porque só tem 4 balas. Enfim, não vem ao caso. Aqui a notícia, né? E o velório, a imagem do velório, tá? Meu amigo, o velório de Vargas foi uma coisa sine qua non. Sem igual, o Brasil não tinha vivenciado algo como isso. E aqui a notícia, né, do Vargas dizendo que Vargas cumpriu sua promessa: só morto sairei do Catete. O Catete é o palácio governamental do Brasil na época, lembrando, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro.
Tá, então Vargas suicidou-se. No último, no extra é transcrito o seu último bilhete. Aqui tem a carta suicídio, eu vou ler a carta suicídio, não vou ler a carta testamento, mas eu vou mencionar algumas paradas da carta testamento e a gente vai passar por trechos. Mas a carta suicídio eu vou trabalhar com ela aqui rapidinho. Diz aqui o Vargas: deixo a sanha dos meus inimigos o legado de minha morte. Já começa bem, já começa descendo o cacete nos seus inimigos. Deixa eu marcar, caramba. Cadê? Não é aqui. Me ajuda, tablet. Vai, bexiga. Aqui. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Tá falando aí do Carlos Lacerda com todas as letras, tá? Acrescenta-se a fraqueza de amigos que não me defenderam nas posições que ocupavam. Ele está falando aí da galera que já queria se desgarrar do varguismo no contexto final do seu governo. A felonínia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês, e a insensibilidade moral de sicários é assassinos, né? Que entreguei à justiça, e deve estar falando do próprio guarda-costa, contribuindo todos para criar o próprio guarda-costas que havia mandado aí, o sicário assassino, né? Mandou matar o Carlos Lacerda. Que entreguei a... Cadê? Sensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra minha pessoa. Se a simples renúncia ao posto a que fui elevado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas ele já tem a dimensão aqui que está posto um golpe contra ele e que a situação vai ser muito ruim. Provavelmente ele seria preso, humilhado, degradado, no mínimo, para falar assim. Mas tal renúncia daria ensejo para com fúria perseguirem-me e humilharem. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferi prestar contas ao Senhor, não de crimes que contrariei, ora porque se opunham aos próprios interesses nacionais, ora porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humilhados. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue de um inocente, ele, Vargas, sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de perto ou de longe trouxeram-me o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. Nesse tom profético, Vargas aí teria encerrado sua vida. Isso aí é o que ele escreveu à própria mão. Há um debate se a Carta Testamento de Vargas, que é esse outro documento que está aqui, quem quiser ler, dá uma pausazinha aí e faz a leitura, se a Carta Testamento de Vargas foi escrita de fato por ele, tá? Porque ela não parece no tom de alguém que vai se matar não, sabe? Ela tá muito de boa, acaba citando Eletrobras, justiça, umas coisas, não parece. E ela também não foi escrita à mão, ela tá datilografada, é complicado, mas de qualquer forma parece que ela compõe os sentimentos. Falando de lucro de empresas, tem uns discursos aí que parece até o Lula falando, nunca antes na história desse país, e por aí vai. Enfim, mas de qualquer forma ela sintetiza o sentimento do grupo político de Vargas. E aí ela termina: meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio,
serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa frase famosa que marca aí a boa parte dos livros de história que discorrem sobre o tema. É com esse singular brocárdio da história brasileira, brocardo na verdade, que eu me despeço de vocês, não saindo da vida para entrar na história, mas sim saindo da aula de história para entrar numa agradável noite de sono, como eu bem pretendo neste contexto. Tá bom? Um abraço, cheiro aí no coração de todos. Até uma próxima. Bayern de Munique, campeão. Até mais.